E essa função ela é engraçada, porque ó, se o θ está aqui no primeiro quadrante, está aqui o θ. Onde é que está quem é sec2 de θ? E sec2 de θ é a secante de θ. Então a secante de θ está aqui. Essa distância aqui é a secante de θ, ou seja, é a sec2 de θ. Essa distância aqui para cá. Tá? Então, quando o θ varia de zero fechado a π sobre 2 aberto, quando o θ percorre o intervalo zero fechado, π sobre 2 aberto, a sec2 percorre todo o intervalo 1 mais infinito. Então, ela dá uma bijeção desse primeiro intervalo nesse. E agora eu vou pegar, claro que como eu estou usando θ para cá, eu vou usar outra letra. Pegar um ângulo aqui, um ângulo da letra grega, alfa. Pega alfa. Agora eu vou pegar o alfa com alfa variando aonde? De π fechado, que é o quê? 3π sobre 2 aberto. Quando o alfa varia de π fechado a 3π sobre 2 aberto, aí sec2 de alfa varia em que intervalo? Varia no intervalo menos 1, menos infinito. De fato, quando o alfa vai de π fechado a 3π sobre 2 aberto, aí sec2 de alfa vai de menos 1 a menos infinito. Não esqueça que aqui é o menos 1, 1 e 1. Então eu tenho, porque isso aqui, ó, isso aqui é esse tamanho daqui para cá, é a I sec2 de quem? De alfa. Ou seja, a I sec2, ela é uma bijeção desse intervalo nesse. Então, de fato, eu tenho uma bijeção. Então, seja a seguinte função, a função arcsec2, que vai do conjunto menos infinito, dessa união aqui, nessa união, que é voltando, 0 π sobre 2. 0 π sobre 2. 0 π sobre 2, união, o quê? Π, 3π sobre 2, seja essa função aqui, a função inversa, ó, essa função, a função inversa da função I sec2. Mas, diabo, eu vou criar uma função arcsec2 se eu tenho a arco secante? Porque aqui, meu amigo, eu vou fazer a mudança agora, não é a mudança pela arcsec2. Por que eu vou fazer a mudança pela arcsec2? Porque é o seguinte, porque se o θ varia nesse conjunto a tangente não é negativa. Aí quando eu chegar aqui, eu me livro do módulo. Mas tem outra observação. O que eu facilito aqui, eu vou dificultar no outro lugar. Porque o x vai ser o quê? A vezes a sec2 de θ. Mas aí eu vou trabalhar com a sec2. Mas aí é simples, ó.
eu contorno esse problema se você observar o seguinte, ó. Olha aqui. Aí você precisa prestar atenção aqui. Primeiro, U e V. O X estando aqui, o X sendo, isso aqui é 1, tá? 1, menos 1, menos 1. O X estando aqui, quem é a arc sec2 de X? Bem, é a função, é o número real, é o número real no intervalo 0, π sobre 2, tal que a secante seja esse x. Então, isso construído geometricamente é isso aqui, ó. Acho o ponto de tangência aqui, tá? Então, se isso aqui é o x, esse ângulozinho aqui, quem é esse ângulo? Quem é esse ângulo? É o arc sec2 de x, que é o próprio arco... Barulho aí, rapaz. Que é o próprio arco secante de x. Agora, se eu pego o número bem aqui, digamos, o número z aqui, ó, z bem aqui, o arco sec2 de z não é o arco secante de z. Por quê? Porque se eu tenho aqui, eu venho aqui, acho o ponto de tangência aqui, né? Então, formando um ângulo de 90 graus. Não necessariamente a continuação da outra, tá? Coincidência, parece que isso aqui é uma reta. Não, se é para cá, né? Assim. Então, se o z está aqui, aí esse ângulo aqui, esse aqui, porque tem que estar nesse quadrante, tá? Porque a definição da sec é 2. Esse ângulo aqui, ele é o arco sec2 de z, que não é o arco secante de z. Só coincidem as duas no primeiro quadrante. Só que tem um detalhe. Se eu fizer uma figurinha aqui para você, você vai ficar alegre, ó. Eu fico alegre quando eu vejo essa figurinha. V e U. Figurinha é o seguinte, ó. Se eu conseguir desenhar bem retinho, bem direitinho, tá? 1, menos 1 e menos 1. Pegue o x aqui. Pegue o x aqui. Tá aqui o x. Tá? Aqui o x. Agora, venha para cá, tangenciando, tá certo? Tangenciando, ó. Quem é esse ângulo aqui? Quem é esse ângulo aqui para cá? Esse ângulo é o arc sec2 de x. Agora, se você prolongar isso aqui, aí aqui não necessariamente é o prolongamento, porque são dois ângulos distintos, tem nada a ver um com o outro, tá certo? Porque coincidentemente parece que é a mesma reta. Não, porque eu desenhei mal, fui infeliz no desenho. E não vou apagar para fazer de novo, tá? Mas se você prolongar aqui, ó, se for a mesma reta, tá? Se for a mesma reta, quando você pegar a tangente aqui, por simetria, esse tamanho aqui, olha os meus dedos, é igual a esse, não é? Só que se esse é x, esse é o módulo de x. E aí, esse ângulo aqui, quem é esse ângulo? É o arco secante do módulo de x. Então, qual é a relação entre esses dois ângulos? Qual é? Esse aqui é igual a esse mais π. Então, moral da história, da sua figura aí, qual é? Qual é a moral da história? Quem é o arco daí, dessas figuras aí, eu pergunto para você, quem é o arco sec2 de x? Quem é? O arco sec2 de x é o arco secante de x, se o x é maior que ou igual a 1. Está aqui, ó. X maior ou igual a 1.
Mas se o x é menor que ou igual a menos 1, isso é o arco secante do módulo de x mais π. Isso se o x é menor que ou igual a menos 1. Correto? Correto? Então eu tenho a arco sec2 em função do arco secante. Que é o que eu quero, porque eu não quero criar outra função. Não, mas eu criei outra função. Mas não esqueça que toda mudança de variável é para resolver uma integral indefinida. E a integral indefinida aparece a resposta somada com uma constante, né? Aí vocês vão ver que eu posso esquecer a arco sec2 e focar só no arco secante com módulo. Pela seguinte razão. Vamos lá. Veja aqui, ó. Dado A positivo, aí a mudança de variável não vai ser pelo arco o quê? Secante, vai ser pela arco sec2. Isso dá uma objeção de onde? Daqui para onde? Para cá. Qual o intervalo? Qual é? Π. 3π sobre 2. Além disso, aí vai valer tudo. Aí, beleza. Porque agora eu fico com o quê? X é a secante de θ, porque se o arco sec2 de x sobre A é θ, quem é o x sobre A? É a i sec2 de θ, que é secante de θ. Então, vale dessa forma. Portanto, vale essa, e quando eu chego aqui, isso aqui fica avisar tangente de θ. Beleza. E o resto? O resto, meu filho, eu tenho tudo. Eu tenho tudo porque eu tenho o quê? Quem é a secante de θ? Quem é? Secante de θ é quanto? X sobre A. Quem é a tangente de θ? Quem é a tangente de θ? Quem é? Raiz de... É quanto? Raiz de x2 menos A2 sobre o quê? Sobre A. Se eu tenho a secante, eu tenho o cosseno. Quem é o cosseno de θ? A sobre x. E se eu tenho o cosseno, não é 9 não, é A, viu? E se eu tenho o cosseno e a tangente, eu tenho o seno. Quem é o seno? É o produto de quem? Do cosseno pela tangente. Quanto é que dá o produto disso por isso? Dá a raiz de quê? De x2 menos A2 sobre x. E se eu tenho o cosseno e o seno, aí eu tenho tudo, né? Tenho tudo e mais. E não esqueçam o seguinte, porque na minha integral pode aparecer θ, não pode? Na variação da mudança. Mas quem é o θ? Aí é que tá. Aí é que isso aqui é importante. E com isso, tá? Pode aparecer o θ. Aí quem é o θ? O θ é o arco sec2 de x sobre A. Mas quem é o arco sec2 de x sobre A? Isso é o arco secante de quem? De x sobre A. Se o x sobre A é maior que ou igual a 1. Ou seja, se o x é maior que ou igual a A. E é o arco sec 2 e é o arco sec de quê? Do módulo de x sobre A, porque é o módulo do quociente é o quociente dos módulos, mas o A é supostamente positivo. Então fica esse aqui, se o quê? Se o x é menor que ou igual a menos A, ou seja, se o x sobre A é menor que igual a menos 1, ou seja, se isso acontece. Então não esqueça disso. Tá? Não esqueça disso. Isso aqui é fundamental para facilitar a minha resposta. Portanto, vejamos como é que eu saio. E aí eu vou pegar um exemplo. Sempre pego um exemplo que tem
lá no livro do Leitold, que a resposta parece imensa, e Leitold é um excelente livro, mas não sei porque ele não fez essa observação, que é para resolver essa integral. Ó, vou pegar do jeito. Hã? Arco secante módulo de x mais π. Ah, sim, está faltando aqui. Está faltando aqui. Tá faltando. Isso aqui é o fundamental, cara. Mais π, né? Se o x é menor que ou igual a menos a. Obrigado. Então vamos resolver essa integral. Ó. Aí você vê o valor dessa teoriazinha. Aí você pode esquecer, foca só nas fórmulas. Foca nas fórmulas. E você pega esse integral aqui, ó. A integral de 1 sobre x da terceira vezes raiz quadrada de... Vou pegar x2 menos 25. Ó. Quem é essa integral? Então, essa integral envolve um termo da forma raiz quadrada de x2 menos a2, onde a é 5. O a é igual a 5. Então, qual é a mudança? Com a mudança, qual é a mudança, hein? Θ igual a quê? A arc sec 2 de x, onde x varia onde, hein? X varia onde? Pega o x? Não, que 0π. O x varia no intervalo menos infinito, menos 5. O a é 5, ó. Menos infinito, menos 5. Fechado? Não, aberto. O x não pode ser 5. O x não pode ser 5. Que está no denominador. Menos 20, menos 5. Mas aqui é fechado. Aqui é fechado. Tá certo? Aqui é fechado, funciona tudo isso. Aqui é fechado. Mas quando eu pego aberto, se eu tenho uma abjeção daqui para cá com tudo fechado, fechado aqui, fechado aqui, fechado aqui, eu continuo tendo abjeção se aqui for aberto, aqui for aberto. Entendeu? Tá certo? Onde? X. Hã? Ah, sim. Exatamente. Com a mudança de variável. De variável. Qual é a mudança? Me corrija. Θ igual a quê? Ao arc sec 2 de quê, hein? X sobre 5. Onde o x pertence a quem? Ao intervalo menos infinito, menos 5, união o quê? 5 mais infinito. Tem-se. Primeiro, onde é que o θ varia? O θ varia no intervalo que 0 aberto, π sobre 2 aberto. O θ não pode ser 0, porque o x não pode ser 5. Tá certo? Quem é o arc sec 2 de 5 sobre 5? Ou seja, o arc sec 2 de 1 é 0. Tá? União, o quê? 3 π sobre 2, não, cara, estou usando a regra. 3 π sobre 2, π aberto, o x não pode ser menos 5. Quem é o arc sec 2 de menos 1? Π. Tá certo? Tem que entender as funções trigonométricas inversas. Tem isso aqui. Não só isso. Quem é o x? Quem é? O x é 5 secante de θ. O x é 5 sec 2 de θ. Aqui é o secante de θ. Morreu. O x é 5 secante de θ. Quem é o dx? Quem é? 5 secante de θ. Vezes o quê? A tangente de θ. Tá certo?
dθ. A mudança foi escolhida para quando aparecer raiz de x2 menos 25, isso ser o quê? 5 tangente de θ. Por isso que eu peguei o x, o θ variando aqui, ó. Θ variando aqui, a tangente é positiva. O modo da tangente é a tangente. E quem é o θ, ó? Quem é o θ? O θ é o quê? É só você lembrar. É o arco secante de... Eita! Pulmão foi embora. É o arco secante de quê? De x sobre 5.